Se existe um setor que está aquecido e promete bons resultados no futuro, este setor é o de moda praia. Estudiosos revelam que esse mercado deve apresentar um crescimento superior a 6% por ano até 2026. Uma ótima notícia para as empreendedoras Cecília e Marcela Guedes. Além de sócias, as duas são irmãs e decidiram apostar na moda praia. A ideia deu certo e elas conseguiram realizar o negócio dos sonhos, criando a Cici Beachwear. Vamos conhecer! Eu chamo Cecília Guedes Porto Reis, eu tenho 22 anos e eu sou designer de moda e empresária. Meu nome é Marcela Guedes Porto Reis, eu tenho 24 anos e eu sou designer de moda e empresária. Então, sempre foi muito um sonho nosso, assim, a gente ter uma marca. Desde pequena, a gente sempre quis trabalhar juntas e aí a gente pensava em ter alguma coisa. Então, a gente sempre pensou nisso, sabe? Aí, quando nós duas entramos para a faculdade e a gente começou a fazer design de moda, a gente também sempre se interessou muito por moda, por roupa. Quando a gente era pequenininha, a gente já desenhava roupa de boneca, fazia roupa para boneca. A gente sempre gostou muito disso. Então, quando nós duas entramos na faculdade de moda, a gente falou, vamos criar uma marca de roupa. Eu nunca pensei em outra pessoa para ser minha sócia, além da Marcela, porque a gente tem ideias muito diferentes, mas que se complementam. Então a gente meio que já estava na nossa cabeça que a gente ia ser sócia e ter uma coisa. E aí eu sempre amei biquíni, eu amo praia, eu amo calor, verão, então isso já tava meio que na minha cabeça, assim. E eu comecei a tentar convencer a Sally, falando coisa pra ela e tal, porque ela queria antes ser uma marca de t-shirt, de blusas, de roupa mesmo. E eu sempre colocando o biquíni na cabeça dela, mandando coisa pra ela, no Instagram e tal. E aí ela animou com essa ideia, ela gostou muito também. E aí a gente resolveu criar a Cici. E aí fomos criando aos pouquinhos e virou o que é hoje. A gente escolheu empreender no ramo do beachwear. Na verdade, inicialmente foi uma escolha da minha irmã e a gente sempre quis abrir alguma coisa juntas, então ela sempre quis muito esse meio da moda que levava a moda praia mesmo, e era alguma coisa, era um ramo que eu não gostava muito. E aí eu lembro que o dia assim que eu decidi, que ela conseguiu me convencer e eu decidi realmente empreender nessa área, foi o dia que eu fui comprar um biquíni pra mim mesmo. E eu vi que aqui em BH eu não tinha muita opção. Então ou eu tinha aquela loja de shopping, que é uma loja que minha mãe compra biquíni, então eu ia estar usando a mesma peça que minha mãe usava e o preço é muito mais caro. E as coisas mais jovens que a gente tinha uma qualidade muito ruim. Eu já tinha comprado outras vezes e não compraria novamente porque não era uma qualidade que eu gostava. Então eu senti que faltava uma marca que tinha preços legais, né, para uma jovem que acabou de começar a trabalhar e tal, e que tinha também uma modelagem moderna, cores da moda mesmo, uma coisa mais jovial. Como a gente fez faculdade de moda, a gente já sabia um pouco como lidar, assim, com o fornecedor ou com como fazer uma ficha técnica, como fazer um croquis, mas assim, é muito diferente você aprender na teoria do que na prática. Então quando você chega assim e realmente monta a loja e realmente precisa de lidar com o cliente, com mão de obra, com fornecedor, aí é muito diferente a teoria da prática. Então por mais que a gente já tenha aprendido isso, eu acho que foi uma grande mudança a gente sair da faculdade, sair da teoria e lidar com isso na prática mesmo. Inicialmente a gente começou fazendo só biquíni, porque realmente esse é o nosso foco mesmo aqui. E aí a gente foi vendo que as pessoas às vezes elas pediam pra gente fazer outras coisas. Então falava assim, nossa, vocês podiam fazer um body nesse mesmo tecido, vai ficar lindo e tal. E aos poucos, quando você vai ganhando mais confiança, né, você vai vendo ali que você tem um público que gosta daquilo, tem um pessoal que tá procurando mais, você vai tendo que abrir mais esse leque mesmo, justamente porque a pessoa vai comprar um biquíni, mas ela vai comprar um biquíni e ela não vai comprar biquíni todos os meses. Então, quanto mais diversificação a gente tiver na nossa loja, mais a gente continua atraindo aquele público fiel e atraindo outras pessoas que talvez não comprariam um biquíni, como o público masculino, por exemplo, mas acabam comprando um boné. Aí, aos poucos, a gente foi lançando também ecobags, porque a gente via que isso seria legal pra fazer, pra dar de presente. Uma pessoa vem na loja e quer comprar um presente mais barato. Então, aos poucos, a gente foi lançando novas peças justamente pro nosso público que já é fiel, ter mais peças para consumir, mas também para atrair aqueles que não gostariam de comprar o biquíni, mas vão comprar uma outra coisa. A diferença do nosso faturamento para o inverno do que para o verão, assim,
a gente vende muito mais no verão do que vende no inverno. As roupas de calor, as roupas tipo assim, são feitas pro verão, a gente mostra essas roupas que são feitas pro verão, mas também com formas de usar elas no inverno. Então assim, coloca um biquíni como top e coloca um casaco por cima. Coloca um kimono com uma blusa de manga comprida. Então a gente vai mostrando essas coisas e as pessoas, elas gostam não só de comprar a peça, mas elas gostam de ver como se utiliza essa peça também. Então por isso, como a gente sempre tá mostrando para as pessoas o jeito de usar as peças, elas gostam disso e aí acaba que a gente vende muito também no inverno. Mas não tem nem comparação com o verão, que no verão é muito mais que a gente vende. Hoje em dia, a loja é dividida em a Cissa cuida da parte da produção e da criação das peças. Então ela conversa mais com o fornecedor, com as nossas costureiras, ela que cuida mais dessa parte. E eu cuido mais da parte administrativa e da parte do marketing, que é uma parte que eu gosto mais. Então a gente gerencia dessa forma hoje em dia. E sobre a questão financeira, inicialmente, como a gente começou assim muito pequenas, a gente acreditava no nosso sucesso, mas um sucesso mais longo, assim, a gente nunca teve ninguém pra, tipo, cuidar dessa parte pra gente, sabe? A gente foi meio que aprendendo na marra e depois do amarra a gente começou a gostar um pouco mais desse lado. Então hoje em dia eu cuido da parte financeira. Obviamente eu peço muita ajuda pro meu pai, que conhece mais dessa área, mas assim, no nosso futuro a gente quer ter uma pessoa que cuide somente dessa parte, porque é uma parte muito importante, mas hoje eu tenho afinidade com isso, sabe? Eu gosto muito disso, então a gente gerencia isso por meio de planilhas, por meio de dados mesmo. A gente vai fazendo esse cálculo das metas do mês, metas anuais. Eu mostro sempre pro meu pai para ele dar um aval, mas quem faz isso mesmo sou eu. Um erro até que eu vejo muita gente cometendo quando abre marca é achar que você já tem que começar com tudo perfeito. Então, assim, por exemplo, na Cissa, a gente não teve um grande investimento para começar, foi bem pequeno, inclusive, e a gente começou assim com o que a gente tinha. Então, a gente não tinha sacola, a gente tinha um saquinho de organza que a gente entregava para as pessoas, a gente não tinha nem etiqueta direito, a gente tinha, assim, era a nossa lábia. A gente falava com as pessoas, elas queriam, a gente entregava do jeito que tinha. E assim que a gente começou a ganhar mais dinheiro, a gente foi reinvestindo nisso. Então, tudo também foi uma conquista pra gente. Quando a gente fez nossa primeira sacola, foi a coisa mais legal do mundo. Quando a gente comprou nossa caixa, foi, tipo assim, muito legal. A gente comemorou, vibramos e tal. Então, eu não acho que é necessário um super investimento para você começar. Eu acho que você vai começando aos poucos, vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. E o que dá certo você vai investindo mais, o que não dá certo você vai deixando de lado. O investimento quem fez foram nossos pais e eles investiram R$5.000 na empresa, então não foi um investimento super alto. Inclusive para outras empresas que a gente conversa, que a gente conhece, assim, é um investimento muito, muito, muito baixo mesmo. Mas com esses R$5.000 a gente deu um jeito de dar certo, sabe? E assim, foi muito legal porque a gente, obviamente, a gente estudou em que momento que a gente iria lançar nossa marca pra gente já começar com um boom. Então a gente lançou ela em novembro, que é um período de alta mesmo no beachwear. E assim, em 2 semanas a gente triplicou esse valor do investimento. Então a gente conseguiu pagar nossos pais assim, em 2 semanas. Então foi muito legal isso, porque a gente não fez aquilo da forma que a gente queria. A gente não tinha sacola, a gente não tinha etiqueta, a gente não tinha uma forma de entregar maravilhosa, a gente tinha nosso carisma, as peças que a gente tinha desenhado com o maior carinho do mundo e uma cartinha feita à mão que desde o primeiro dia até o último vai ter sempre, porque é um diferencial nosso. E isso foi trazendo mais clientes, as pessoas foram gostando e aos poucos a gente conseguiu começar a investir em outras coisas. Então, começamos a investir em embalagem mesmo, começamos a investir numa etiqueta, às vezes até num cheirinho ali pra colocar na peça, numa tagzinha que conta um pouco sobre a coleção, mas isso sempre aos poucos. Então, eu acho que o maior segredo nosso foi assim, ir na cara e na coragem mesmo e fazer da forma que a gente podia. É um sonho nosso a gente conseguir ter loja em vários lugares. Então, a gente quer principalmente focar nos lugares que a gente mais vende, que é Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Então, a gente quer muito ter loja nesses lugares. A gente acha também que o online serve muito bem pra gente, sabe? A gente vende muito mais online do que presencial. Então é sempre bom você ter uma loja física lá pra pessoa que se sente insegura de pedir pela internet e experimentar. Mas grande parte das nossas vendas é online ainda. O propósito da marca
marca foi muito fácil, assim, definir, porque já estava muito dentro da gente, sabe? Então, assim, hoje em dia, nosso maior propósito mesmo é fazer peças que todas as pessoas se sintam bem usando nossas peças. Então, assim, qualquer tipo de corpo se sinta bem. Então, isso já estava muito dentro da gente, porque é muito que a gente acredita mesmo, assim, independente de marca ou não. E por já ser algo que faz parte de quem a gente é, da nossa personalidade, não foi muito, assim, aquela coisa de sentar e como a gente vai fazer isso. Como já tá dentro de quem a gente é, foi muito a nossa personalidade, então foi muito no feeling mesmo que as coisas fluíram. Agora, o que teve que ter certo estudo, certo direcionamento, foi como a gente iria aplicar o que a gente queria, então essa essência, nas peças mesmo, porque falar assim é muito fácil, quais são nossos valores e tal. Colocar isso em prática que foi uma dificuldade nossa, que a gente teve que, muitas vezes, aprovar vários pilotos para chegar numa piloto que não era boa só para quem tinha um corpo mais definido. Então, essa parte foi muito difícil, mas sabendo o nosso propósito, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então a gente sabe que a gente tem que fazer às vezes, sei lá, 10 pilotos para um biquíni dar certo, porque aquele é o nosso propósito, então temos que fazer dar certo, entendeu? Quando a gente foi lançar a marca, a primeira coisa que a gente pensou foi em ter peças de qualidade, mas a gente também não queria colocar um preço muito alto, porque por que uma pessoa iria querer comprar um biquíni da Cici e não de uma outra loja mais famosa, que já está mais consolidada no mercado, se fosse do mesmo preço? Então a gente falou no início, vamos fazer que o nosso diferencial seja o preço. Então, que as pessoas queiram comprar na Cici primeiro por causa do valor. Então, no início, a gente abriu muito mão do nosso lucro, sabe? Tipo, a gente colocava um lucro um pouquinho menor para as pessoas conhecerem a loja. E aí, depois que as pessoas foram conhecendo, foram gostando e tinham outros motivos para comprar na Cici, porque elas já conheciam, aí a gente conseguiu aumentar um pouquinho esse lucro e a gente vai tentando aumentar esse lucro a partir daí. A coisa que a gente nunca abriu mão foi da qualidade dos nossos biquínis, porque a gente sabia que se a pessoa comprasse ali na nossa primeira coleção e ela já não gostasse, ela nunca mais ia comprar de novo. Agora, se ela gostasse da primeira coleção, a chance dela continuar comprando com a gente seria muito maior. Então, assim, uma coisa que a gente nunca abriu mão foi da qualidade. A gente às vezes deixou de ter uma embalagem legal para investir mais num tecido que era mais caro, justamente porque isso seria o nosso diferencial. Então, eu acho que o nosso segredo, assim, sempre foi investir em tecidos muito bons. Então, desde o início a gente usa tecidos muito bacanas, que são tecidos que marcas maiores que a gente usam, em cores diferentes, cores que estão na tendência. Por a gente ter estudado moda, isso é uma coisa mais fácil, a gente ter esse feeling do que vem aí na próxima estação, o que vai estar em alta, o que não vai estar. E eu acho que esse feeling da moda ajudou muito a ter esse sucesso. Eu sempre tive na cabeça que a gente que a gente vai fazer muito sucesso ainda. Então isso daí eu tenho, assim, todos os dias eu penso que a gente vai fazer muito sucesso. Mas do jeito que foi rápido, assim, das pessoas gostarem tanto das nossas coisas, eu acho que eu não imaginava que em pouco tempo a gente iria estar com uma loja física vendendo para muitas pessoas e que as pessoas iam realmente comprar essa ideia de biquíni que dá para usar como roupa, que dá para usar para sair. Então achei muito legal quando a gente criou e as pessoas realmente começaram a consumir essa ideia também. O nosso atendimento, ele é muito personalizado. A gente normalmente sabe quem comprou na loja, o que essa pessoa comprou, qual o tamanho dessa pessoa. A gente tem uma tabela com tudo isso. Então, se a pessoa volta para falar alguma coisa, a gente já lembra o que ela comprou, mostra uma coisa que seja parecida com a última compra dela e fala, olha, isso aqui vai combinar com a sua última peça, e tenta fazer isso. A gente faz cartinha à mão na hora de entregar para as pessoas. Então, toda cliente nova recebe uma cartinha feita à mão da gente, agradecendo por ter comprado. Todo seguidor novo, a gente manda um oi lá para a pessoa no Instagram. Então a gente manda um textinho dando boas-vindas para essa pessoa. Então a gente tenta fazer o nosso atendimento muito personalizado para a pessoa se sentir realmente que ela é a única pessoa que está comprando nessa loja. Por isso a gente coloca muito amor e carinho em tudo que a gente faz. Então a gente faz tudo perfeitinho, tudo bonitinho, mandando mensagem, fazendo cartinha feita à mão. Toda vez que a pessoa compra também, e ela, por exemplo, ela vai viajar para algum lugar, a gente anota lá, fulana vai viajar para tal lugar.
E aí depois, quando ela tá na viagem, a gente fala, ai, você usou seu biquíni nessa viagem, como tá a sua viagem? A gente tenta mandar uma mensagem para essa pessoa, dando todo o carinho e suporte para as clientes. Então acho que esse é o nosso maior diferencial das outras marcas. O maior feedback que a gente recebe é sobre o nosso atendimento. Então é um atendimento muito personalizado. Muitas vezes a gente não consegue, tem muita gente para responder. Por exemplo, o exemplo que eu vou dar, apesar da gente ter um e-commerce ativo, então um site que é muito mais fácil de você comprar, a grande maioria das nossas vendas são vendas pelo Instagram, no direct, pelo WhatsApp, porque a pessoa ela quer conversar, ela quer ter aquela troca, ela quer mandar uma foto do corpo dela e a gente ajudar qual o tamanho que é o certo. Então a gente tem esse cuidado muito minucioso assim com cada cliente. Então a gente faz muita questão disso, não só no presencial, na loja física, mas também no online, que é muito importante, né? Porque é onde a pessoa vai se sentir ali, tipo, às vezes no online ela não tá vendo com quem ela tá falando, então ela tem que se sentir à vontade. E aí o que todo mundo conversa com a gente é sobre esse atendimento, sabe? Que ele não é só durante a compra, mas é antes da compra, durante e quando a caixinha é recebida na casa da cliente. A gente tem esse cuidado de mandar uma embalagem da melhor forma possível. A gente tem esse cuidado de, depois que a compra já foi feita e finalizada, a gente uma semana depois mandar uma mensagem perguntando se deu tudo certo. Quando tem algum erro, a gente dá o máximo para solucionar esse erro o mais rápido possível. Então o atendimento ao cliente é nosso maior diferencial e é o que faz as pessoas se sentirem nossas amigas aqui mesmo, sabe? Elas se sentem como se estivessem conversando com amigas e por isso elas continuam comprando aqui. O processo criativo ele demora um tempo relativamente longo. A gente começa fazendo uma pesquisa de tendência, então principalmente a gente pesquisa as nossas seguidoras, a gente vê, escuta muito o feedback delas, escuta muito o que elas querem, e aí a gente começa a produzir coisas que vão virar tendência. Fazemos vários desenhos de várias coisas diferentes para uma coleção inteira, e depois a gente vai filtrando um pouco disso. A gente prioriza sempre o biquíni, que é a nossa principal coisa aqui na loja, mas a gente também vai pegando alguma coisa que esteja em alta no momento, ou que vai virar tendência, ou alguma coisa assim, no frio, a gente tenta fazer mais camisas de manga comprida, chemise, calça, agora no verão, mais sainha, saída de praia, e assim a gente vai colocando como prioridade também de acordo com a época do ano que a gente tá. Hoje em dia quem cuida da parte da criação das peças é a Cissa. Ela faz isso muito bem, assim, então eu confio nela de olhos fechados. Ela normalmente desenha assim, mais de 40 peças e a gente tem uma reunião para apresentar ali quais daquelas 40 peças a gente vai escolher para a próxima coleção. Então a gente vê não só o que tá em alta, mas também o que combina com o resto da coleção, porque a coleção toda tem que ter uma identidade ali, tem que ter alguma coisa que leve a outra, né? Até porque as pessoas às vezes compram não só o biquíni, mas compram o biquíni, uma saída e um boné. Então tudo tem que estar ali meio que numa família mesmo. E aí a gente faz essa escolha da modelagem que a gente vai fazer, a escolha dos tecidos e a escolha das cores, né? E aí depois disso a gente manda pra costureira e a costureira a gente vê se vai aprovar ou não, porque muitas das coisas que a gente desenha aqui na loja, às vezes na nossa cabeça dá super certo, mas quando vai colocar ali não dá muito certo. Eu sempre tive na cabeça que a gente iria fazer, porque a gente vai fazer muito sucesso ainda. Então isso daí eu tenho assim, todos os dias eu penso que a gente vai fazer muito sucesso. Mas do jeito que foi rápido, assim, das pessoas gostarem tanto das nossas coisas, eu acho que eu não imaginava que em pouco tempo a gente iria estar com uma loja física vendendo para muitas pessoas e que as pessoas iam realmente comprar essa ideia de biquíni que dá para usar como roupa, que dá para usar para sair. Então achei muito legal quando a gente criou e as pessoas realmente começaram a consumir essa ideia também. Então, eu sempre acreditei muito na Cici, desde o início eu tinha muita certeza que a Cici seria enorme, que seria gigante, justamente por ser meu sonho, né? Eu tinha que acreditar mesmo nisso. Mas sabe quando você acredita, mas você ainda tem um pé atrás, assim? Eu sempre fui muito pé no chão. Então eu falava assim, daqui 10 anos a gente vai ter muitos seguidores, coisas assim. Então, cada coisa, eu acho que isso é muito legal também, porque ao mesmo tempo você vai valorizando cada passo que você dá. Então, assim, por a gente acreditar muito, mas ao mesmo tempo a gente não saber, não ter dimensão, assim, do que é isso. Esses dias mesmo eu tava falando pra Cissa que a gente atingiu 100 mil seguidores no TikTok. Aí a gente tava vendo o jogo e tal, e tava falando que tinha 50 mil pessoas no Mineirão. Falei, Cissa, já pensou que tem 2 Mineirões inteiros
que seguem a gente, tipo assim, porque a gente não tem dimensão disso tudo, sabe? Então, a gente sempre acreditou muito no sucesso da marca, mas não da rapidez que está sendo, que está acompanhando. Então, com um ano de loja, a gente abriu uma loja física, foi um sonho pra gente, a gente não esperava, sabe? Então, quando a gente vai conquistando cada vez, quanto mais sonhos a gente vai conquistando, mais sonhos a gente vai tendo, e aí mais sonhos a gente vai alcançando. Então, acho que isso é muito importante, se acreditar, mas também ter aquele pezinho no chão pra não deslumbrar muito com as coisas. Com certeza, o rápido crescimento que a gente teve foi por causa das redes sociais. Quando você entra em um nicho que as pessoas gostam, ele entrega esse conteúdo para várias pessoas desse nicho. Então, como a gente entrou no nicho de moda e de lifestyle, principalmente, começou a entregar para muitas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. E com isso foi muito fácil de atingir pessoas certas. Então várias pessoas começaram a nos seguir no TikTok por causa disso. E os seguidores do TikTok é muito orgânico. Então a gente conseguiu fazer com que essas pessoas começassem a seguir a gente e comprassem. Então, principalmente o nosso crescimento foi por conta do TikTok. No início, a gente fazia venda para BH e no máximo para o interior de BH, para uma amiga conhecida, para uma conhecida de uma pessoa que comprou, que é nossa amiga. Mas quando a gente começou a fazer TikTok, que começou a entregar para várias regiões do Brasil, a gente começou a ter venda, de um dia para o outro, a gente começou a ter venda do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, de todos os lugares do Brasil. E aí a gente começou a ter que lidar com isso também. Então, do nada, a gente começou a comprar, teve que comprar caixa de correio, que a gente não tinha, assim. Compramos um tanto de caixa de correio, começamos a entregar. E hoje em dia a gente entrega para todo o Brasil ainda, mas ainda queremos entregar para o exterior. Com certeza, essa rápida expansão se deu pelas redes sociais mesmo. Hoje em dia, as redes sociais são tudo, então não só empreendedores de marcas de roupa, sabe? De lojas femininas ou masculinas. Eu acho que todo mundo tem que saber usar a rede social a seu favor, porque hoje em dia o mundo é da internet, o mundo é de rede social, tudo a gente tem que postar, a gente tem que fazer um vídeo sobre aquilo, então eu acho que isso é muito importante. E eu acho que uma coisa que foi muito boa pra Cici foi que a gente sempre soube usar muito a rede social a nosso favor. Então, a gente começar a entender a diferença de uma rede social para outra, saber fazer vídeos para essa rede social e para essa, vídeos diferenciados, porque esse público gosta de tal conteúdo, esse público gosta de outro tipo de conteúdo, e a gente sempre mesclando isso para atrair cada vez mais pessoas. Então, com certeza, foram as redes sociais. A principal dificuldade pra gente é mão de obra, com certeza. Mão de obra é muito difícil de achar costureira de qualidade e principalmente costureira de qualidade que faça biquíni, porque biquíni é uma outra máquina, é uma outra forma de produção. Então, assim, achar mão de obra é muito difícil pra gente. Fornecedor também é muito difícil, porque a grande maioria tá em São Paulo, principalmente, e aí para fazer toda essa questão de enviar para cá, de pedir e tem que pagar imposto e essas coisas aí também é difícil pra gente, mas principalmente mão de obra. A precificação dos produtos, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes pro sucesso de uma marca, porque você pode vender muito, mas se você não souber colocar o preço no seu produto, você vai acabar tomando um prejuízo, né? E isso é uma coisa que a gente aprendeu na faculdade de moda, então nos ajudou muito por causa disso a fazer a ficha técnica completa do nosso produto. Então hoje em dia a gente passa, obviamente, por uma planilha que a gente já tem pronta e que mostra todos os custos que a gente teve com aquela peça. Então, assim, os custos não são os custos óbvios só, que é o tecido, a mão de obra, o aviamento, mas também aquele custo, assim, a gasolina que eu uso para ir para a reunião com o fornecedor, o motoboy que eu peço para trazer essa coisa, o frete dos correios para trazer o tecido. Então, todos esses mínimos centavos a gente tem que colocar nessa ficha técnica pra gente saber qual real foi aquele custo da nossa peça. E assim a gente multiplicar pelo valor que a gente quer ter nosso lucro. Então, hoje em dia, assim, o que a gente vê de muitos pequenos empreendedores vêm conversar com a gente e falam assim: nossa, gente, eu vendi tantos mil esse ano e eu tive um lucro muito baixo. É porque a pessoa não tá sabendo fazer o custo da peça. E isso é a coisa mais importante. Talvez mais importante do que ter uma peça legal
é você saber precificar. Porque não adianta nada você vender um produto maravilhoso que todo mundo vai comprar, mas no final das contas tá ganhando, sei lá, R$2 naquilo ali, entendeu? Você não vai pra frente mesmo. Então a gente tem que ter essa margem pra gente conseguir, inclusive, investir nas próximas coleções e aumentar nossas lojas, enfim, pra investir na marca mesmo. Se eu pudesse dar uma dica para uma pessoa que vai começar, é falar só para ela começar. Porque se a gente fica pensando muito, a gente nunca começa. Então começa com o que você tem e depois você vai pensando em como mudar e melhorar as coisas. Mas se a gente quer fazer perfeito, a gente nunca vai fazer. Então, tem uma frase que é legal, que é assim: se você está preparado é porque você perdeu tempo. Então, eu acho que às vezes a gente fica esperando um momento, a gente está tudo perfeito, tudo preparado, a gente já perdeu muito tempo de aprendizado e que a gente poderia estar vendendo, poderia estar fazendo aquilo e que a gente não fez. Então, só começa, começa. A parte sonhadora da empresa é minha irmã, sabe? Mas assim, quando se fala de futuro, eu sou bem sonhadora mesmo, porque eu acredito muito no potencial da Cici. Então eu vejo a gente realmente, assim, sendo uma das maiores marcas de beachwear do Brasil, se não a maior, e tendo loja, inclusive, no exterior, que é um sonho nosso também. E principalmente eu acho que o que mais seria, assim, o maior sonho mesmo, seria ser referência nesse meio, sabe? Assim, quando você fala de beachwear, você lembrar da Cici, da Cela e da Cici. Eu acho que isso, sim, pra mim seria assim, o dia que eu alcançar isso, eu posso ficar em paz, que vai ser meu sonho realizado.